Nós vamos iniciar nosso webinar de hoje para falar sobre a solução EPMP utilizada para enlaces ponto a ponto. Então, a gente vai abordar um pouquinho de quais são os equipamentos que a gente deveria utilizar para fazer um ponto a ponto de baixo custo, que vai te entregar uma capacidade bem interessante, tá? Esse vai ser o foco do nosso webinar de hoje. Meu nome é Adriana, sou a gerente técnica da Cambio Networks para o Brasil. Meu contato está aí na tela para vocês. Caso vocês tenham qualquer dúvida durante o nosso webinar, é só vocês escreverem aí no chat a pergunta de vocês, que eu vou parando para estar respondendo todas as dúvidas de vocês, legal? Vamos lá, então, iniciar o nosso webinar. Pessoal, a solução da EPMP, ela é uma solução que a Cambio desenvolveu basicamente com a ideia principal de atingir provedor de internet. Por quê? Porque o provedor de internet ele tem uma sensibilidade muito grande com relação ao custo do equipamento. Então, desde a época da Motorola, nós sempre tivemos equipamentos de ótima qualidade, mas os preços sempre foram um pouco mais salgados. Com a linha do EPMP, que a Cambio começou a fazer o desenvolvimento, a gente conseguiu reduzir o custo desse equipamento, mantendo a qualidade que a gente tinha na época da Motorola. Então, os benefícios de sincronização, a qualidade de hardware do equipamento, todo o desenvolvimento de software dele continua sendo igual. Então, sempre que vocês escutarem falar da linha EPMP, lembre-se sempre, o EPMP ele é um equipamento que opera com protocolo proprietário da Cambio, tá? Ele é um equipamento wireless, ele não é um rádio Wi-Fi padrão 802.11, legal? E aí, dentro da solução EPMP, basicamente a gente vai ter duas frentes. Uma para fazer o ponto multiponto, certo? Onde a gente vai ter os access points, as CPEs, e uma outra frente que são dos enlaces ponto a ponto. Legal. Então, nesse slide aqui, eu mostro para vocês alguns componentes da linha EPMP. Basicamente, nós temos o rádio, que a gente chama rádio sincronizado com GPS, que é esse equipamento aqui da primeira foto, tá? Esse equipamento, pessoal, é o equipamento que a gente vai utilizar como access point ou como rádio ponto a ponto, ok? Esse rádio integrado que vocês estão vendo aqui, ele é o nosso Force 180. Esse rádio aqui é o que na rede ponto multiponto, ele vai ser a CPE, ele vai ser o rádio cliente, tá? Mas esse rádio aqui, ele tem uma antena integrada de 16 dBi. Ou seja, se eu estiver trabalhando em ponto a ponto pequeno, um ponto a ponto de 3, 4, 5 quilômetros, eu também consigo fazer um ponto a ponto com dois rádios desse daqui. Legal? Já o rádio sincronizado, olha aqui em cima, ele tem dois conectores de RF. Então, ele opera com uma antena conectorizada, tá? Com uma antena externa, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. E o terceiro modelo que a gente tem dentro da solução EPMP é o rádio sem sincronismo GPS. Ele é bem parecido com esse primeiro rádio aqui da foto, porém o processador dele é diferente, tá? E ele é o rádio que não suporta a sincronização GPS. Para aqueles que não conhecem, ainda não estão familiarizados com esses termos do que é o sincronismo GPS, eu recomendo que depois vocês assistam um vídeo que nós temos no YouTube, onde eu explico passo a passo todos os diferenciais da Cambio Networks, tá? Mas basicamente a sincronização GPS vai fazer com que todos os rádios mestres, com que todos os APs da sua rede transmitam e recebam informação ao mesmo tempo. Então imagina que você sempre vai ter um clock mestre que vai dizer exatamente quando seus rádios devem fazer o downlink e quando eles devem parar e fazer o uplink. Com isso, você evita o quê? A alta interferência da tua rede. Evita de você ter um rádio fazendo o downlink enquanto o outro está fazendo o uplink, ok? Mas para aqueles que tiverem interesse em dar mais um pouco, estudar um pouquinho mais a fundo esses diferenciais, eu recomendo que depois vocês deem uma olhada no nosso canal do YouTube, que no final da apresentação eu também passo o caminho para vocês, legal? Então, esses basicamente são os três equipamentos que nós temos dentro da solução EPMP. Todos eles podem ser configurados como access point, como ponto a ponto, como rádio cliente, tá? Vocês definem como vai ser a configuração de cada um dos equipamentos. A gente vai falar um pouquinho disso. Só para vocês terem uma ideia das interfaces que nós temos nesse rádio. Esse rádio aqui é o Force 180, que tem antena integrada de 16 dBi, tá? O que ele tem, pessoal? Uma única porta gigabit, tá? Então, ele tem uma porta gigabit. Essa porta ela é PoE do equipamento.
Então, todos os rádios da Cambium, assim que você abrir a caixa do equipamento, o que você vai encontrar lá dentro? Um rádio e a fonte de alimentação dele, tá? Então, dessa fonte de alimentação, vai subir um cabo de rede aqui para o meu rádio. É assim que eu vou fazer a alimentação dele e é assim que eu vou passar os dados por ele, ok? Do outro lado, nós temos o rádio com GPS, com sincronismo. O que ele tem aqui desse lado? Ele também tem uma porta Gigabit Ethernet, tá? Aqui em cima, 2 conectores de RF para fazer a conexão da antena dele. No caso de você utilizar ele como access point, você vai conectar ele numa antena que abre 90 graus. No caso do ponto a ponto, a gente tem um kitzinho que já vem com uma antena de 25 dBi, que eu vou mostrar num outro slide para vocês, tá? São sempre 2 conectores de RF, pessoal. Esses equipamentos, eles trabalham com dupla polarização. Então, eles vão ter uma saída para vertical e uma saída para horizontal. Legal? Além disso, o rádio com sincronismo GPS, ele traz esse outro conector aqui na parte de baixo. O que é esse conector? É o conector para fazer a conexão com a minha antena GPS. Então, lembra, esse rádio, ele suporta o sincronismo. Ele suporta o sincronismo GPS. Não é o sincronismo interno que o rádio gera. Não. E todos os equipamentos que possuem o sincronismo GPS, eles vão acompanhar na caixa dele uma antena receptora de sinal de satélite. Essa antena, ela tem uma base magnética, então é fácil para vocês fixarem na torre ou atrás da própria antena, e é ela que vai traquear os satélites e gerar sempre o mesmo clock para todos os equipamentos. Legal? Então, essas são as interfaces que nós temos nos equipamentos. Os 2 modelos são PoE, os 2 modelos incluem a fonte de alimentação dele, e eles também suportam a alimentação no padrão 802.3 AF, tá? Então, se vocês quiserem alimentar ele com alguma régua PoE, também pode ser alimentado dessa maneira. Como eu comentei com vocês, num ponto multiponto, em geral, esse daqui vai ser o access point, e esse daqui que tem a antena integrada vai ser o rádio cliente. Mas nada impede que eu faça um ponto a ponto curto, de uma distância pequena, com esse rádio de antena integrada. Tudo vai depender, pessoal, do quê? Da capacidade que você vai precisar no teu enlace. Então, dependendo da situação, você consegue fazer um enlace bem interessante com a linha do Force 180. Se você precisar de mais capacidade ou estiver mais distante, aí a gente já vai para o rádio conectorizado com sincronismo. Legal? Qualquer dúvida, pessoal, escrevam para mim aí na tela. Legal. Vamos dar uma olhada, então, nas características técnicas do equipamento. Comentei com vocês que todos os rádios podem ser configurados como access point, como SM. O que é SM, pessoal? É o nosso rádio cliente, é o subscriber módulo. É como a gente chama o rádio cliente dentro da rede da Cambium, tá? Então, qualquer um dos rádios pode ser configurados como AP, como CPE ou como enlace ponto a ponto. Legal? Eu vou mostrar para vocês uma tela do equipamento para que a gente perceba essas diferenças de configuração. Larguras de canais disponíveis nesse equipamento: 5, 10, 20 e 40 MHz. Ele vai até 40 MHz, pessoal. Sempre vocês vão conseguir trabalhar com 40 MHz? Nem sempre. Por quê? Porque lembre-se que aqui eu estou falando de qual faixa de frequência? Ó, eu estou falando da faixa de frequência não licenciada, que são as frequências de 5.4 e 5.8 GHz. Legal? Então, se vocês, de repente, estiverem trabalhando num ambiente com muita interferência, talvez você não consiga operar em 40 MHz, mas você tem a opção de selecionar 20 MHz no equipamento, tá? E qual que é a capacidade que esse rádio vai entregar para vocês? Por rádio, você vai ter uma capacidade de até 200 megabits por segundo. 200 mega, pessoal, se utilizou o canal de 40. Todos os rádios vão te entregar a maior capacidade dele se você utilizar a maior largura de canal, certo? Então, esses 200 mega que eu estou mostrando aqui para vocês é o que a gente chama de 200 mega agregado. O que é o agregado? Quer dizer que a capacidade, a soma da minha capacidade de downlink mais do meu tráfego de uplink vai ser um total de 200 mega. Ok? Então, você sempre vai ter 200 mega agregado para dividir entre downlink e uplink. Legal?
As frequências de operação que eu comentei com vocês, se vocês selecionarem no equipamento o código de país Brasil, ele vai liberar os canais permitidos pela Anatel, que são os canais de 5.4 e 5.8. Se vocês vierem a utilizar qualquer outro código de região que não seja Brasil, vocês têm toda a opção, desde o 4.9 até os 5.9 GHz, tá? Então, código Brasil, ele vai abrir para você o canal de 5.4 e 5.8 GHz. Primeira pergunta que eu tenho aqui. Se é possível utilizar o rádio conectorizado com antenas de 32 dBi para 50 km. Sim, dá para a gente fazer isso. Eu tenho alguns casos de sucesso, Paulo, que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, tá? A gente tem casos instalados até de 52 km com rádio EPMP. Eu tenho alguns cenários aqui para mostrar para vocês, mas me escreve aí qual que é a capacidade que você estava pensando para esse enlace, tá? Vale lembrar aqui, pessoal, um ponto super importante. Para aqueles que não conhecem, a gente tem um software de predição que se chama Link Planner. O Link Planner é uma ferramenta gratuita que eu aconselho que vocês façam o download no site da Cambium, tá? Link Planner. E no Link Planner é que vocês vão conseguir fazer as simulações dos enlaces de vocês. Então, lá vocês vão colocar as coordenadas e vocês vão selecionar o EPMP e a antena e o ganho de antena que você vai utilizar com aquele rádio. E aí, no Link Planner, é que ele vai dar uma ideia para a gente de qual é a capacidade estimada para aquele enlace, legal? Então, sempre utilizem a ferramenta do Link Planner para estar fazendo esse cálculo. Então, Paulo, dependendo da capacidade que você quiser para esses 50 quilômetros, a antena de 32 dBi vai funcionar super bem com o EPMP, tá? Se você tiver mais detalhes, você pode me passar aí pelo chat ou me passar um e-mail depois. Todos esses equipamentos, pessoal da Cambium, eles fazem o que a gente chama controle automático de potência. E isso é muito interessante, é algo que os rádios baseados em Wi-Fi não fazem. O que é isso? Geralmente, quando a gente vai instalar um equipamento, a gente vai fazer a primeira configuração dele e a gente sempre vai querer colocar a potência máxima do equipamento. Então, se o rádio me permitir que eu coloque 30 dBm de potência de transmissão, eu vou lá e eu sempre coloco 30 dBm de potência de transmissão. Não importa, eu não faço a conta, eu não faço um cálculo para saber, se eu vou precisar dessa potência estando em 2 km, ou em 5, ou em 20, ou em 30 km, eu sempre configuro a potência máxima. Isso é o que a gente faz na prática. O rádio, ele tem um controle automático de potência. E por que isso é importante? Porque quanto mais potência você colocar no seu equipamento, quanto mais alto ele falar, mais ruído você vai estar gerando no seu sistema. Então, na maioria das vezes, eu volto a comentar o caso de provedor de internet. O provedor, ele sofre com interferência, mas é uma interferência que ele mesmo está causando, que o próprio sistema dele está causando. Então, quando você tem um rádio que automaticamente, imagina que é seu rádio mestre, automaticamente vai controlar a potência de transmissão do rádio escravo, ou da CPS, ou dos rádios clientes. Então, você não precisa setar a potência de transmissão nos seus rádios clientes. O equipamento do EPMP, ele tem a inteligência para calcular a interface aérea, quanto tempo ele está levando para chegar naquele equipamento, se aquele equipamento remoto está em um ambiente com muita interferência, se ele tem uma visada parcial, se a visada dele está um pouco obstruída para o access point ou para o rádio mestre, e automaticamente ele vai configurar a potência de transmissão de cada rádio cliente ou do enlace remoto dele, do ponto a ponto remoto dele, tá? Então, essa é uma outra característica bem interessante que nós temos dentro dos sistemas da Cambium e do sistema EPMP. Legal? Depois, pessoal, todas as configurações de PPPoE, VLAN, priorização de tráfego de QoS a gente consegue fazer nesse equipamento. Toda essa linha EPMP ela é 100% gerenciável pelo CN Maestro. Quem que é o CN Maestro? O CN Maestro ele é um software de gerenciamento, uma controladora que está na nuvem e é gratuito para a utilização de vocês. Qualquer um de vocês podem solicitar uma conta do CN Maestro. E no CN Maestro você consegue inserir esses equipamentos para que eles sejam gerenciados, monitorados, para que você consiga gerar relatórios, veja gráficos de utilização, faça configurações de maneira mais simples,
sem ter que ficar entrando em cada equipamento, tá? Então, todos esses equipamentos, eles suportam tanto o gerenciamento via CNMP, quanto eles também suportam ser gerenciados pelo CN Maestro. Luiz, se você puder detalhar um pouquinho mais sua pergunta, acho que eu perdi na hora que eu estava falando. Você escreveu tanto no AP quanto no cliente, então se você puder detalhar mais um pouquinho, eu volto a responder para você. Ah, legal, tá. Se o controle de potência é automático nos dois. Quem vai fazer o controle automático de potência é o Access Point ou o ponto-a-ponto mestre, ele vai fazer isso para o cliente. Então, no Access Point, você sempre vai setar a potência de transmissão dele, tá? O que ele vai fazer é o automático para o rádio remoto, para o rádio cliente. Então, mesmo no rádio cliente, se você setar lá com 30 dBm e o Access Point entender que ele pode baixar essa potência de transmissão para melhorar o sistema, ele vai baixar, tá? Então, o controle de potência é sempre feito na direção do rádio cliente, é o Access Point que vai controlar o rádio cliente, e no caso do ponto a ponto, ele acaba fazendo dos dois lados, ok? Legal. Se a gente for trabalhar os rádios EPMP como Access Point e rádio cliente, como uma rede ponto-multiponto, o número máximo de clientes que a linha EPMP permite que se registrem em um único Access Point é de 128. Então, você consegue conectar até 128 clientes por Access Point. Esse é um número real, pessoal? Esse pode ser um número real. Tudo vai depender da capacidade dos planos de banda, se você é um provedor, por exemplo, quais são os planos de banda que você vai comercializar. Hoje, um número que a gente está vendo muito comum entre os provedores que estão utilizando o EPMP, eles acabam ficando entre 50 e 70 CPS por Access Point, trafegando planos de 3 a 10 MB, tá? Esses são casos reais que a gente pode compartilhar com vocês o contato dos clientes, que eles têm total interesse em estar passando também essa informação para vocês, tá? A gente tem, inclusive, um cliente que está no Nordeste, que está com 119 SMs registrados em um único Access Point, ok? Então, esse é um número que realmente não é um número de datasheet, não é algo que você vai encontrar só na teoria. Essas informações que eu estou passando para vocês são informações que realmente funcionam na prática, legal? Tanto as capacidades quanto as quantidades de rádios clientes por Access Point. Legal, pessoal? Dúvidas até aqui nas características técnicas? Eu vou entrar agora, vou começar a falar um pouquinho para vocês do Force 110 e do Force 200, que são os dois principais modelos para rádio ponto a ponto dentro da linha TNT, tá? E aí a gente vai passar um pouquinho alguns slides de configuração e slides de casos de sucesso de equipamentos que já estão instalados em clientes, legal? Então, vamos lá. Primeiro, Force 110 PTP. Deixa eu pegar aqui para vocês. Force 110 PTP, pessoal. O Force 110 PTP, ele basicamente está aqui, ó. Ele é aquele rádio que eu mostrei para vocês nos primeiros slides. Que rádio que é ele? É aquele rádio que tem o sincronismo GPS. Se ele tem o sincronismo GPS, ele tem uma porta RJ45 gigabit, tá? Então, lembrem-se, eu falei que esse equipamento, ele acompanha na caixa dele a fonte de alimentação dele. Então, você pode utilizar a fonte de alimentação dele e conectar no AC, ou você pode conectar ele em qualquer porta PoE que você tenha, de qualquer régua, qualquer switch, que seja o padrão 802.3 AF, tá? Ele suporta os dois tipos de alimentação, legal? Capacidade dele, 200, 220 MB com um canal de 40 MHz. Lembrando, essa capacidade é agregada. Então, a soma do seu downlink mais o seu uplink vai te dar um total de 200 MB. Uma outra coisa que é bem interessante, que nem todos os concorrentes fazem também, é a questão do percentual de downlink. Então, eu estou falando para vocês, o rádio ele tem 200 MB. Mas como que você vai definir no equipamento quanto você vai deixar para downlink e quanto você vai deixar para uplink? Então, tem algumas configurações que a gente consegue fazer para esse equipamento. Você não precisa trabalhar obrigatoriamente com 50%, por exemplo.
Se você estiver trabalhando num projeto de vídeo monitoramento, o seu uplink, que é o sentido do rádio remoto enviar para o access point, ele vai precisar de muito mais banda que o downlink, certo? Se você for, por exemplo, um provedor de internet, provavelmente o seu downlink, que é o tráfego que o AP está enviando para o rádio cliente, vai ser maior. Então, você tem um sistema que te permita flexibilizar essa porcentagem de downlink e uplink também é bem interessante, tá? Latência desse equipamento, pessoal, 2 milissegundos. Esses equipamentos do Force 110 PTP, eles são otimizados para trabalhar numa função chamada ePTP. E eu vou mostrar isso para vocês na página do rádio. ePTP é uma configuração que você seleciona no rádio, ele tem algumas limitações de distâncias por largura de canal, mas ele vai baixar drasticamente a latência do equipamento, ok? E o kit do Force 110 PTP, o que é então? 2 rádios com GPS e porta giga e 2 antenas de 25 dBi, que são essas antenas que vocês estão vendo aqui na imagem. Então, nós vendemos esse enlace completinho para vocês. 2 rádios com as 2 fontes de alimentação, com as 2 antenas de 25 dBi, tá? Esse foi o primeiro rádio que a gente lançou pensando na função ponto a ponto. Legal. O segundo, deixa eu ver se eu tenho alguma outra pergunta aqui. A Priscila está me perguntando se o Força 110 não está disponível no Link Planner. Priscila, ele está lá. Depois, se você puder me encaminhar um e-mail, eu te encaminho certinho a tela de como você deve configurar ele. Tá? Mas, basicamente, você vai ter que selecionar o ePMP, selecionar as portas gigas, que vão estar do lado direito do Link Planner, e aí ele vai aparecer para você a opção do Force 110. Ele não vai estar exatamente com esse nome, Force 110, tá? É por isso que talvez você não esteja encontrando. Então, você sempre vai selecionar ePMP, vai dizer que você precisa de porta giga, e aí quando você for fazer a seleção da antena, você vai encontrar lá a antena de 25 dBi, tá? Mas depois, se você não anotou meu e-mail, depois no final eu passo novamente meu e-mail. Se você puder me encaminhar, eu já tiro um print da tela e te mostro, ok? Legal. Deixa eu voltar aqui. Ó, Priscila, eu vou aproveitar, estava até aqui já com o Link Planner aberto. Vejam se vocês visualizam minha tela agora, pessoal, com o Link Planner. Tá dando para visualizar minha tela com o Link Planner? Legal, deixa eu mostrar aqui para vocês então, ó. Quais são os passos que vocês têm que fazer para selecionar o Force 110? Você vai vir aqui selecionar a tua frequência, 5.8, por exemplo. Se você vier aqui em produto, você não vai achar Force 110. Talvez seja isso, Priscila. Então, você vem aqui e seleciona o ePMP 1000, que é da onde o Force 110 vem, tá? ePMP 1000. Seleciona aqui que você vai querer as portas gigabit dos dois lados. E aqui embaixo, ó, na antena, ele já vai abrir para você a opção aqui, ó. 5 gigabit, porta de rádio gigabit, Force 110 PTP, tá? Essa anteninha aqui que você tem que selecionar, e aí ele já faz o cálculo para você, considerando o Force 110. Legal? Aproveitei que ele estava aberto aqui, a gente já mata a dúvida. Legal, deixa eu voltar para a apresentação. Mais perguntas aqui. Posso mudar para TDD-PTP para aumentar a capacidade de downlink do meu PTP, que hoje está no limite, usando 75/25? José, eu acho que vou abordar essa sua pergunta a hora que eu mostrar a página do rádio, pode ser? Porque daí eu vou mostrar ali todas as opções que a gente tem disponível, tá? Aí eu volto nessa sua dúvida, legal? Acho que fica mais fácil daí para eu mostrar para vocês. O Ciro está me perguntando... Ciro, você não está vendo a conexão GPS do rádio que você tem? Escreve aí um pouquinho mais detalhes para mim, para eu poder entender melhor sua pergunta, tá? Legal, pessoal. Então, esse é o Force 110 PTP,
tá? Foi o primeiro equipamento que a gente lançou. O segundo modelo, que é um modelo bem recente que a gente lançou não faz muito tempo, é o Force 200. Então, o Force 200, pessoal, o rádio dele tá aqui, ó. Tá aqui dentro. Essa daqui é a minha porta RJ45, tá? Minha porta Gigabit também PoE. Legal? Esse rádio que eu tenho aqui dentro, ele é o mesmo rádio que eu tenho no Force 180, aquela CPE com a antena integrada, tá? Mas a gente modificou ele para que ele utilize esse dish, essa antena que também tem um ganho de 25 dBi. E aí, qual que é a diferença desse equipamento para o Force 110 PTP? Eu tenho a opção de colocar um randome nele. Então, para aqueles lugares onde vocês têm muito vento, que isso pode ser prejudicial para vocês, acabar desalinhando o equipamento, vocês têm a opção de adicionar o randome também no equipamento, tá? Então, são basicamente dois modelos que a gente vai ter. Os dois modelos incluem a antena de 25. Ah, mas com antena de 25, eu vou conseguir chegar até quantos quilômetros? Novamente, pessoal, tem que colocar lá no Link Planner, porque vai depender da capacidade que vocês querem, tá? Mas, em geral, até uns 20, 22 quilômetros, a gente consegue fazer enlaces interessantes com a antena dele de 25. Ah, mas eu posso colocar uma antena de maior ganho? Sem problema nenhum. Se você for colocar uma antena externa de maior ganho, acima de 25 dBi, você pode utilizar qualquer outro fabricante de antena, tá? Nós, na Cambium, só temos esses kits prontos, com antena de 25, ok? Então, para utilizar uma antena de ganho maior, você tem que, obrigatoriamente, utilizar o Force 110. Por quê? Porque é esse rádio que vai ter os conectores de RF lá, o conector vertical e horizontal, tá? Esse equipamento aqui, não, o Force 200, ele não permite a conexão de antenas externas. Legal? Mesma capacidade para os ambos, 200 MB com canal de 40 MHz, tá? Ciro, vamos lá então. Uma coisa é o Force 110 e outra coisa é o Force 110 PTP, tá? O Force 110 PTP, ele é o rádio que tem o sincronismo GPS, que vai ter a parte de cima, deixa eu voltar aqui nesse slide, ó. O Force 110 PTP é esse rádio aqui de cima. Então, ó, esse daqui, ele pode ser AP ou ele pode ser os Force 110 PTP, com PTP no final, tá? Esse rádio Force 110 PTP, ele tem o sincronismo GPS, então ele vai ter aquela porta de GPS aqui embaixo, e esse dissipador aqui dele é metálico, toda essa parte aqui de cima é metálica. Um outro modelo que nós temos na Cambium, mas que eu acabei não comentando aqui com vocês, é o Force 110, sem o PTP no final. Sem o PTP no final, é esse rádio aqui de baixo, que é o rádio sem sincronismo, onde essa parte aqui de cima, apesar dele parecer aqui na foto similar, parecer ser o mesmo rádio que esse rádio aqui de cima, não é. São rádios totalmente diferentes, tá? Então, esse rádio aqui na parte de cima, ele é plástico e ele não vai ter aqui o conector GPS. Então, são dois modelos que nós temos, Force 110 e Force 110 PTP, ok? Qual que é a outra diferença aqui, pessoal? Esse rádio aqui, ó, a porta dele vai ser gigabit. Esse rádio, que é o Force 110, a porta dele é /100. Opa, /100, tá? Então, são dois modelos que nós temos. Aqui no webinar, eu abordei com vocês aquele slide só do Force 110 PTP, porque é o rádio que tem porta giga e é o rádio que acaba saindo mais, que acaba vendendo mais, tá? Mas para aqueles que tiverem interesse no rádio, que vai ter um custo pouca coisa mais barata, e você não precisa de porta giga, ou não precisa de uma capacidade muito grande, o sem sincronismo pode funcionar para vocês também. Esclareceu, Ciro? Então, tem Force 110 PTP no final, que é esse rádio aqui com sincronismo, e o Force 110, que é o sem sincronismo, tá? Esse deve ser o modelo, então, que você tem. Legal. Vamos voltar para cá. Beleza, pessoal. Então, temos o Force 200 e o Force 110 PTP, que é o da porta Gigabit, tá? Legal. Vamos dar uma olhada um pouquinho, então, na questão das configurações. Aí eu vou abordar a pergunta do José. Seguinte, pessoal. Quando vocês acessarem os equipamentos da Cambium, você sempre vai acessar ele através de um navegador de internet, tá? Os rádios vêm com IP default. Você faz o acesso, acessa com admin, de usuário e senha, e você vai fazer o primeiro acesso no equipamento.
Se vocês vierem aqui em Quick Start, vocês vão selecionar o modo de operação do equipamento. Então, vocês vão selecionar se ele vai ser um Access Point, se ele vai ser um Subscriber Módulo, o que é isso novamente? É o nosso módulo de assinante, a nossa CPE. Ou se você quer operar nesse rádio como analisador de espectro. Então, lembre-se que o analisador de espectro está disponível nesses equipamentos. Se você quiser fazer uma varredura, e isso é altamente recomendável, você habilita o módulo de analisador de espectro dele e ele vai te dizer, canal por canal, o que ele está vendo de interferência. Legal? Selecionou o modo Access Point. O que ele vai aparecer aqui embaixo para a gente? Ó, modo do Access Point. Então, aqui você vai dizer para ele se ele vai trabalhar em TDD, se ele vai trabalhar como EPTP Master ou se ele vai trabalhar como TDD-PTP. Pessoal, vamos lá. O que é o TDD? Né? O que é o TDD? É o método de transmissão desse equipamento. Ele opera por divisão de tempo, TDD, tá? Time Division Duplex. Então, ele opera por divisão de tempo. O que isso significa? Quando vocês forem configurar uma frequência de transmissão no rádio, vocês vão dizer para ele, olha, você vai operar aqui nesse canal, 5670, certo? Esse 5670, concorda comigo que ele vai utilizar esse canal para fazer o downlink e para fazer o uplink, certo? Então, durante uma parte do tempo, ele vai fazer o downlink nesse canal e depois ele vai parar e vai fazer o uplink, tá? Isso é o TDD. Quando a gente opera numa rede ponto-multiponto, eu comentei com vocês que a gente tem a funcionalidade do sincronismo. Então, imagina que todos os seus APs vão estar fazendo esse downlink e esse uplink ao mesmo tempo. Legal? Quando eu quero utilizar o sincronismo, eu obrigatoriamente tenho que trabalhar com TDD. Ok? No modo ponto a ponto, que é o nosso foco nesse webinar de hoje, eu tenho duas funções. TDD ponto a ponto e EPTP Master. O modo EPTP, pessoal, é aquele modo que eu falei para vocês que foi otimizado para ponto a ponto. Então, ele é a opção que vai te dar a latência mais baixa no seu sistema. Por que ele te dá uma latência mais baixa, pessoal? Porque todos os frames que o meu rádio for transmitir, eles vão ter tamanhos variáveis. Então, ora eu vou transmitir um frame de duração menor, ora um frame de duração maior, assim por diante. Sempre que você selecionar EPTP Master, o seu sincronismo está desabilitado. E o seu rádio vai operar nisso daqui, ó, modo flexível. O que é o modo flexível, pessoal? É a porcentagem de downlink e uplink que eu comentei com vocês que o rádio tem. Então, configurou IPTP Master, automaticamente você está em flexível. E isso significa que o próprio rádio vai entender se ele precisa mais de capacidade de downlink ou de uplink. E ele faz esse ajuste automático o tempo todo, tá? Como ele é flexível, o tamanho do frame dele, ele consegue me dar uma latência mais baixa, na casa de 2 a 3 milissegundos, legal? O TDD-PTP, ele já é quem? O meu modo TDD novamente, o meu modo quando eu utilizo o sincronismo. E eu preciso utilizar o sincronismo para ponto a ponto? Nem sempre, vai depender das suas configurações. Então, se você junto com a sua rede ponto a ponto, tiver uma rede ponto-multiponto que está sincronizada, é interessante que você utilize o sincronismo. Ou, se você tem várias repetições de ponto a ponto, ou muitos ponto a ponto saindo da mesma torre, é interessante que você faça a sincronização deles, tá? Com o modo TDD-PTP, a sua latência vai ser um pouquinho maior, cerca de 10 a 12 milissegundos mais ou menos, tá? Então, a diferença mais visível para vocês, usuários, entre o EPTP Master e o TDD-PTP vai ser a questão da latência, tá? O TDD-PTP, ele já vai permitir que você configure essas porcentagens aqui de downlink, tá? Então, vocês podem configurar 75% de downlink, 25% de up, 50%, 50% ou 30% de downlink e 70% de uplink. Esse caso, quando que vocês vão utilizar, pessoal? Projetos, por exemplo, de vídeo monitoramento. Então, o seu downlink, ele vai ser menor. Por quê? Porque sempre as imagens das câmeras, que é o uplink, vai ser maior. Legal? Detalhe importante, configurou EPTP. No próprio Link Planner, ele já te dá esse alerta, tá?
Configurou o IPTP, a gente tem algumas limitações de distâncias. Então, se você estiver operando num canal de 20 MHz, você só vai conseguir fazer enlaces de até 45 km. Acima disso, não, tá? Acima disso, você tem que trabalhar com TDD PTP. Para 40 MHz, a sua distância máxima vai ser de 24 km, ok? Então, tem esse pequeno detalhe quando vocês utilizarem a função do EPTP. Pessoal, uma coisa que eu gostaria de lembrar aqui para vocês. A latência é importante? Ela é super importante num sistema, né? Quanto mais a gente tiver uma latência baixa, melhor vai ser. Mas mais importante que a latência é o meu jitter, é a minha variação dessa latência. Então, se você tiver um sistema que tem uma latência de 10, 15 milissegundos, mas é uma latência estável, é uma latência que não está variando conforme o tempo, isso é um sistema bom, é um sistema muito bom. De nada adianta você comprar um equipamento que diz que vai te entregar uma latência de 2 milissegundos, sendo que na prática você vai ver picos de 20, de 50, de 70 milissegundos, tá? Então, sempre analisem não só a questão da latência, mas a questão da variação da latência, que é algo super importante. E é algo que a gente vê tipicamente no sistema Wi-Fi. Né? No sistema Wi-Fi, quando você tem um cliente que está com modulação mais baixa, ou no ambiente com muita interferência, ou por que em sistemas baseados em Wi-Fi a gente não consegue ter uma alta quantidade de rádio cliente por access point? Porque a sua latência vai para as alturas, né? A sua capacidade do seu setor cai drasticamente. Então, sistemas baseados em Wi-Fi, sistemas que operem com protocolo Wi-Fi, sempre vão sofrer esse problema de não ter uma latência estável e de não ter uma capacidade estável no setor. Legal? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Pergunta, Force 180 pode ser um rádio mestre ponto multiponto? Pode. Qualquer um dos equipamentos podem ser AP, SM ou ponto a ponto. O que vai variar aí vai ser a questão da abertura dele. Então, se você tiver, ele vai abrir de 55, o Force 180 hoje, ele vai abrir de 30 a 15 graus. Então, se os seus rádios clientes estiverem dentro dos 30 graus, você até poderia utilizar. Ele não vai ter uma abertura muito interessante na vertical, para que você alcance muitos clientes. Então, vai depender um pouquinho da aplicação, tá? Mas nada impede que você configure ele como um rádio access point, lembrando que aí ele também não vai ter a funcionalidade do sincronismo, tá? Tá, pergunta. O Wi-Fi varia a latência. Poderia explicar rapidamente o motivo? Rodolfo, o que acontece é o seguinte. Num sistema Wi-Fi, que aqui eu não vou ter nenhum slide para mostrar para vocês disso, mas vamos ver se eu, tentando explicar, se vocês vão conseguir visualizar. Num sistema Wi-Fi, toda vez que você tem um cliente, basicamente vamos pensar o seguinte, se a gente está trabalhando no sistema Wi-Fi no padrão N, 802.11n, tá? Se entra um cliente na sua rede que é A, B ou G, não tem um cliente N na sua rede, o que ele faz com o padrão de todo mundo? Ele baixa o padrão de todo mundo para A, B, G que esse cliente tem. Então, aí ele já não vai ter a capacidade do padrão N. Por quê? Porque em algum momento entrou um cliente lá A e ele vai ter que baixar a modulação de todo mundo para A. Legal? Vocês estão com problema no áudio, pessoal? Tem algumas pessoas aqui reclamando de problema no áudio. Se vocês tiverem qualquer problema no áudio, vocês me avisem também. Beleza. Então, além do sistema Wi-Fi baixar a modulação, se você tem um cliente ruim na tua rede, ele vai baixar a modulação do seu setor. E isso no sistema EPMP não vai acontecer. Por quê? Novamente, o EPMP não é Wi-Fi. Então, o EPMP, ele consegue trabalhar de maneira individual cada rádio da rede dele. Se tiver algum cliente que tem uma degradação, ele vai ter uma degradação para aquele cliente no momento de transmissão dele. Mas o throughput do seu setor não é prejudicado porque você tem um cliente ruim, tá? Então, essa é uma primeira diferenciação que a gente tem com os sistemas do Wi-Fi. Com a latência, vai acontecer a mesma coisa. Então, quando você tem um sistema Wi-Fi e você começa a crescer a quantidade de cliente na sua rede, além dele baixar a capacidade do seu sistema, porque você pode ter um cliente que está com uma modulação mais baixa
ele também vai começar a aumentar a sua latência. Porque se você tem um cliente que está numa modulação mais baixa, está num ambiente de muita interferência, tem algum tipo de obstrução, alguma coisa que esteja prejudicando aquele cliente, a latência dele também vai ser maior, tá? Então, conforme você cresce a quantidade de usuários dentro de uma rede Wi-Fi, tanto a sua latência quanto a sua capacidade vão ser prejudicadas, ok? Exato, Luiz. Então, no sistema EPMP, ele trabalha com TDD, mas o protocolo dele é proprietário, tá? Se a gente for pensar numa rede ponto-multiponto, lembra que a gente comentou que o EPMP, ele vai ter um tempo, né? Ele vai ter um tempo para fazer o downlink e para fazer o uplink. Então, imagina comigo que no seu access point, você tem 10 clientes registrados. 10 clientes no seu access point. O que o EPMP vai fazer? Ele vai subdividir aquele espaço de downlink e de uplink em 10. Então, quando ele for fazer o downlink, ele vai fazer primeiro para o cliente A, depois para o cliente B, depois para o cliente C e assim por diante. Então, se o cliente A tiver numa modulação, num MCS mais baixo, a modulação dele vai ser mais baixa, mas vai ser só por instante daquele cliente. Ou seja, a capacidade do seu setor não vai ser prejudicada. Porque o EPMP, apesar dele ser um rádio ponto-multiponto, ele vai trabalhar cada cliente como se ele fosse ponto a ponto, como se ele fosse um equipamento, trabalhar individualmente como se ele fosse um ponto a ponto, tá? Legal, pessoal. Então, essa é a configuração do rádio mestre. Do lado do rádio escravo, do lado remoto, o que a gente vai ter? Vocês vão selecionar como subscriber módulo, tá? Que seria a nossa CPE. E, novamente, aqui vocês vão selecionar se ele vai trabalhar como TDD ou se ele vai trabalhar como EPTP Slave. Pessoal, selecionou o EPTP Master aqui, do outro lado você vai selecionar EPTP Slave, ok? E aqui a gente tem as configurações de IP do equipamento, as questões de segurança, e aqui embaixo os canais. Então, você pode selecionar no equipamento quais são as larguras de canais que você quer que ele escaneie, ou deixar fixada numa largura de canal específica e em um canal específico, ok? Então, basicamente, são essas as primeiras configurações que vocês têm que fazer para conseguir fazer a conexão do rádio ponto a ponto. Legal, pessoal? Dúvidas até aqui? Me escrevam aí pelo chat. Legal. Agora a gente vai começar a abordar, eu vou mostrar para vocês, acho que 3 ou 4 slides de alguns casos de PTP com os rádios EPMP instalados no Brasil, tá? Eu não consegui ainda levantar todos os casos, eu prometo para vocês que assim que eu conseguir casos até mais agressivos, mais interessantes, a gente faz um próximo webinar com vocês, tá? Primeiro caso, pessoal, Force 110 PTP com o kit que eu mostrei para vocês câmbio. Então, esse rádio ele está com antena de 25, ok? Force 110 PTP. Aqui, nesse caso, operando... pergunta. O Paulo está me dizendo que ele não viu a opção de PPPoE naquela página de configuração. Não viu mesmo, Paulo? Porque a parte de configuração de PPPoE está dentro de uma outra aba de network. Tá? Ali é só o Quick Start para você fazer a primeira configuração no equipamento, tá? Mas eu garanto para você que o rádio tem essa opção, ok? Legal. Então, pessoal, Force 110 PTP, antena de 25 dBi e aqui a gente está a 3 km, tá? Esse aqui é um caso de um provedor de internet. O que eu queria mostrar aqui para vocês? Olha qual é a largura de canal que ele está operando aqui, ó. 20 MHz, tá? Então, lembra, eu comentei com vocês que o rádio tem a largura de 40 MHz, de 20 MHz, né? 40 MHz, quanto que era a minha capacidade? 200 MB, certo? Se eu configurar meu rádio para operar em 20 MHz, qual vai ser minha capacidade agregada? Metade. Vai ser de 100 megabits por segundo, mais ou menos, tá? Vamos dar uma olhada o que eu estou conseguindo aqui de capacidade nesse enlace. Esse aqui, pessoal, que vocês estão vendo em verde, eu acho que vocês devem conseguir visualizar bem a legenda aí na tela de vocês. Mas o que vocês estão vendo aqui em verde é o downlink, tá? E aqui em azul é o uplink, ok? Aqui, pessoal, está a informação máxima que ele passou nesse enlace. Então, ele chegou a dar
ele chegou a dar 80.4 mega de downlink e 7 mega de uplink. Cerca de, então, vamos dizer aí, 87, 88 megabits por segundo agregado, ok? Num enlace que suportaria até 100, tá? Então, esse é o primeiro caso que eu queria mostrar para vocês. Notem, pessoal, que aqui a gente tá com MCS 15 e MCS 14, tá? Nível de sinal também bem legal. E notem que aqui eu tenho, olha aqui a opção, ó, CN Maestro, gerenciamento do CN Maestro, que é o quê? Aquele gerenciamento na nuvem que eu comentei com vocês. Então, você habilita dentro do rádio a sua conta do CN Maestro. Claro que para isso funcionar, o teu rádio tem que ter saída para a internet, tá? Então, ele vai ter que conseguir acessar esse endereço aqui, cloud.cambionetworks.com. Então, esse equipamento, por exemplo, é um equipamento que está sendo gerenciado pelo CN Maestro. Legal? Esse é um dos pontos. O segundo enlace é um enlace um pouquinho maior, um enlace de 4 km, também com a antena de 25 dBi, tá? 20 MHz de largura de canal, então a gente conseguiria aí até 100, 110 megabits por segundo mais ou menos, certo? Porque eu não estou com o canal de 40. Esses ambientes são ambientes com interferência, tá, pessoal? Aqui eu tenho cerca de menos 70, mais ou menos, dBm de interferência. E vamos ver aqui a minha capacidade, ó. Downlink 96 mega e uplink 10 mega. Eu estou tendo aí 106, quase 107 mega de capacidade full, tá? Lembrando, isso daqui, pessoal, é uma aplicação real de um provedor de internet. Esse tráfego que está passando aqui é tráfego real, tá? Que, inclusive, ele tirou o print hoje para mim, tá? Esse print aqui é do dia de ontem, no horário de pico dele, de, ó, 28/7, ok? Legal. Segundo enlace, o terceiro enlace que eu mostro para vocês também é um Force 110 ponto a ponto, mas aqui ele está a 20 km. E aqui, por essa distância e a capacidade que ele precisava, a gente já alterou ele para uma antena externa de 30 dBi, tá? Então, aqui ele tem uma antena que tem um ganho um pouquinho maior, ok? Também trabalhando com 20 MHz de largura de canal, ele chega aí mais ou menos nos 80 MB agregado, tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, pessoal, nesse slide, é o System Uptime dos equipamentos. Então, ó, esse equipamento, por exemplo, ele está 114 dias em operação sem cair o enlace, tá? Sem o rádio ser reiniciado ou qualquer coisa desse tipo. Legal? Então, esse é o Force 110 PTP. O Force 200, como eu comentei com vocês, ele é um rádio bem recente. A gente ainda não tem muitos desses equipamentos instalados. Esse é um dos casos que eu queria mostrar para vocês, que é um enlace que também está a cerca de 3 km, tá? Inclusive, aqui na página do rádio, ele também vai mostrar para a gente a distância, tá? Baseado no tempo que ele demora para fazer a entrega da informação, ele faz esse cálculo de distância, tá? Então, ele é um rádio que está instalado a 3 km, está instalado ali há 13 dias, é um rádio recente que a gente enviou para um cliente para teste. Ele apresenta aqui um RSSI de menos 60, legal? E o nível de modulação dele também está nas modulações máximas. Lembrando que a modulação máxima desse equipamento é 64 QAM MCS 15, ok? Aqui, esse rádio, ele está mostrando aqui pra gente, ó. Esse daqui é o gráfico do dia, esse daqui é o gráfico da semana, tá? Então, a gente vê que tem esses picos para baixo, que são os horários onde esse provedor não tem muita solicitação de banda, tá? Então, aqui a gente tem cerca de 66 mega de downlink e 17 mega de uplink. Legal, pessoal? Então, esses são os casos reais que eu queria mostrar para vocês terem uma ideia do que o equipamento é capaz de fazer, tá? Todos esses casos são casos de provedor de internet. E se vocês tiverem já algum enlace instalado e queiram compartilhar também a informação com a gente, eu peço que vocês me encaminhem depois um e-mail com os dados de vocês. A gente sempre tem muito interesse em fazer casos de sucesso com os nossos clientes, sejam provedores ou outras aplicações. Se vocês tiverem alguma informação que vocês possam compartilhar com a gente, me manda depois por e-mail para a gente estar dando uma olhadinha também no que vocês andam fazendo aí com os equipamentos. Legal? Dúvidas, pessoal, sobre o EPMP, sobre a funcionalidade PTP dele? Me escrevam aí pelo chat, enquanto eu vou dando os recadinhos finais.
vocês podem escrever aí as dúvidas de vocês. Legal, pessoal. Uma pergunta aqui, se o CN Maestro pode ser instalado em uma máquina própria na rede? Paulo, quase pode, tá? Por que quase pode? Porque a gente vai estar lançando agora, no final do ano, a versão CN Maestro NOC, tá? Que aí sim vai ser uma versão para ser instalada no servidor físico de vocês, tá? Tem muitos clientes que não são muito fãs de fazer o gerenciamento através da nuvem, então a gente vai ter essa versão NOC também. Eu só não sei te dizer, Paulo, talvez essa versão NOC ela seja uma versão paga, tá? Hoje o CN Maestro na nuvem ele é gratuito, né? Vocês não têm custo nenhum para estar utilizando e fazendo o gerenciamento dos rádios de vocês. Talvez a versão NOC ela tenha algum custo extra para vocês, tá? Mas a gente vai ter isso. Já tem uma versão beta para vocês fazerem o teste, tá? Então, se vocês procurarem tanto no fórum quanto na página da Câmbio, suporte em inglês, tá? 2 P's e T mudo, .cambionetworks.com, é ali que vocês vão encontrar todas as informações. Então, ali você vai ter o beta do CN Maestro, você vai ter todos os datasheets, manual, download do Link Planner, que é o software de predição que eu comentei com vocês, tá tudo ali, tá? Deixa eu ver aqui. Gravação. Tá, Diego, tem sim. Me encaminha para aqueles que quiserem uma cópia dessa apresentação em PDF. É só me encaminhar um e-mail e eu envio para vocês a gravação em PDF, tá? Gravação não, desculpa, o PDF dessa apresentação. A gravação desse webinar, o webinar está sendo gravado e a gravação dele vai estar disponível em seguida, tanto no nosso canal do YouTube, quanto no fórum da Câmbio, tá? Então aí vocês podem acessar depois também. Pergunta, se um Canopy Motorola AP pode ser configurado como Slave SM. Johnny, você está comentando da linha do Canopy PMP100? Se for o PMP100, sim, todos os rádios APs, eles podem ser configurados como SM, tá? Tanto a linha PMP100. O que não pode ser feito na linha PMP100, Johnny, que era o Canopy antigo, é o contrário, tá? Você não consegue configurar um SM para operar como AP. Mas um AP para operar como SM, sim, pode ser feito. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Para alterar para o modo TDD-PTP, é só alterar o lado do AP para TDD e o lado do SM para TDD. Setar o canal manualmente e a largura de banda setar 7525, salvar e reiniciar. É isso mesmo, José. Então, se você quiser fazer a alteração do seu enlace para TDD-PTP, o que você vai ter que fazer? Tanto o seu AP quanto o lado do SM vão ter que estar configurados em TDD. Você vai selecionar o seu canal de operação, a largura de canal de 20, 40, 5, 10 MHz e a porcentagem de downlink e uplink que você quiser, tá? No seu caso, 7525. Salvou, reiniciou, os equipamentos já vão subir com essa configuração e linkados, tá? Basicamente é isso mesmo. Legal, pessoal, essas são as dúvidas que eu tenho aqui. Mais uma dúvida aqui surgiu. Existe limitação em trabalhar em 4.9? Sim, existe sim. 4.9, ela tem uma limitação porque ela é uma frequência para ser utilizada apenas em segurança pública. Tá? Então, qualquer projeto que seja de segurança pública pode operar em 4.9. Então, a gente diz que 4.9 é uma frequência não licenciada, mas ela tem restrição de uso, tá? O EPMP, ele até suporta canais de 4.9, porém ele não tem um desempenho muito bom em 4.9. Esse é um dos motivos que nós não fizemos a homologação do EPMP no Brasil para operar em 4.9. Então, o EPMP ele vai trabalhar com o código Brasil 5.4 e 5.8 GHz. Se você, Joto, tiver algum projeto de segurança pública em 4.9, aí nós temos uma outra linha de equipamento, que é a linha do 450i, que aí sim opera em 4.9 e está homologado na Anatel, ok? O Johnny me pergunta se todos os Canops podem ser atualizados para a última versão do software. Pode sim, Johnny, você pode atualizar todos os seus equipamentos. Novamente, se você entrar na página de suporte da Câmbio, suporte.cambionetworks.com,
você pode fazer o download do último firmware de todos os equipamentos, tá? Então, é através desse site que você faz o download do firmware e faz a atualização dos seus equipamentos. Se você estiver falando do Canopy 100, do Canopy 450, para fazer a atualização, você sempre vai precisar do Zenute, ok? Que é um software que também vai estar lá para você. Se depois você tiver alguma dúvida, Johnny, você pode me encaminhar um e-mail também. No próximo slide eu mostro meu e-mail para vocês. Redes sociais, pessoal. Onde nós estamos e onde vocês encontram as últimas informações. Facebook, nós temos uma página no Facebook exclusiva para a América Latina, tá? Então, cambionetworks.cala. Depois curtam lá a página para que vocês sempre acompanhem as novidades. LinkedIn e Twitter. E 2 sites bem importantes que eu queria comentar com vocês. Um é o nosso fórum. Pessoal, participem do fórum, façam um registro lá no fórum, onde vocês podem compartilhar as experiências de vocês, ajudar outros usuários, serem ajudados, e é onde sempre vocês vão ficar sabendo também das novidades dos equipamentos, tá? A gente, inclusive, tem uma parte do fórum dedicada para português, ok? E um outro link que eu queria passar para vocês é o do nosso canal do YouTube, youtube.com/cambiumbrasil. É um canal onde eu faço as gravações dos vídeos em português. A maioria dos nossos manuais, especificações técnicas estão em inglês, então esses vídeos ajudam vocês a fazer as configurações dos equipamentos, a tirar algumas dúvidas, e as gravações dos webinars sempre estão lá também nesse canal nosso do YouTube. Ok, pessoal? Deixo aí na tela novamente o meu e-mail para vocês. Aqueles que tiverem interesse em receber uma cópia em PDF dessa apresentação, é só me encaminhar o e-mail que eu envio para vocês. Mas como eu comentei, a gravação do webinar também vai estar tanto disponível no fórum quanto no canal do YouTube, ok? Não tenho mais nenhuma dúvida por aqui. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida ou lembrarem de alguma coisa depois, é só me encaminhar um e-mail. E com isso a gente finaliza então o nosso webinar de hoje. Eu agradeço a participação de vocês e espero vê-los no nosso próximo webinar. Obrigada.